Bora falar de futebol, bora falar de Copa Libertadores da América, bora falar de Corinthians 2, Guarani 1, ainda que tenha vencido, o Corinthians está fora da Copa Libertadores da América, deixa a competição na segunda fase, porque no primeiro jogo perdeu por 1-0 lá no Guarani não, né? Lá no Paraguai, e no fim das contas os alborígenes conseguiram a classificação. Bom, vamos lá. Esse vídeo tem a ideia de propor uma reflexão em relação à palavra vexame. Muitas vezes o torcedor acaba criando essa teoria por uma ignorância, e a ignorância ela é aceitável. Por quê? Porque o torcedor tem que saber naturalmente do time dele, e ponto final. O torcedor não tem que saber do futebol paraguaio, do futebol argentino, até do rival não precisa saber, ele tem que curtir o time dele e ponto final. Agora, quem tem que observar, de fato, o que está acontecendo na América do Sul, o que está acontecendo no cenário do futebol brasileiro, aí é o jornalista que tenta passar essa ideia para o torcedor que está afim de entender um pouco mais. E muitas vezes, por conta dessa ignorância, as pessoas falam, poxa, mas é um time que é a quarta força do Paraguai, e de fato é. A equipe do Guarani é uma equipe emergente no futebol paraguaio, está abaixo de Olímpia, Cerro Porteño, Libertad. No ano passado, no torneio Apertura e no torneio Clausura, ficou em quarto, atrás dos três, o que é natural. Então, é uma equipe que está buscando o seu espaço em termos de tradição no futebol paraguaio, e isso é inegável em termos de resultado, dá para dizer melhor assim. Agora, essa história de falar, não, mas o elenco é 10 vezes mais barato do que o elenco do Corinthians, esse tipo de comparação, ele é ruim, porque o cenário econômico é diferente. O cenário econômico do Paraguai é muito diferente do cenário econômico do Brasil, principalmente quando se fala em futebol. O Paraguai não é um grande exportador para as grandes ligas ou para os maiores clubes... Agora enrolou a língua, hein? Ou para os maiores clubes da Europa. O Brasil é. Então, naturalmente, o Brasil acaba repatriando também nomes fortes. Embora o Olímpia esteja fazendo algumas coisas bem interessantes por lá, conseguiu repatriar o Roque Santa Cruz, agora está trazendo o Adebayor, mas enfim... os jogadores que muitas vezes não funcionam por aqui vão para lá, o Ortigosa, que não funcionou tanto no futebol brasileiro, jogando nos grandes clubes do Paraguai, assim como o Derlis Gonzalez, que acabou não se encaixando no Santos, chega com festa no aeroporto do Paraguai para ser o camisa 10 do Olímpia, enfim. São cenários econômicos diferentes, que buscam soluções diferentes. Então, eu acho essa comparação muito ruim para colocar como vexame qualquer tipo de eliminação para uma equipe paraguaia, principalmente porque há jogadores por lá que estão tentando buscar o seu espaço, têm qualidade e ainda não têm um valor de mercado alto porque não apareceram para o futebol mundial, só no futebol paraguaio. Então esse tipo de comparação eu procuro colocar de lado. Agora, a comparação campo e bola é interessante, porque esse confronto de 180 minutos mostrou que não só a posse de bola, mas também o volume de jogo importa um pouco. Posse de bola e volume de jogo importa um pouco se você não tem eficiência. Se você não transforma em gol, que é o grande objetivo do futebol. Olha só, o Corinthians em 180 minutos teve 37 finalizações. 12 delas foram no gol, ou seja, um terço. Um pouco menos de um terço no gol. 2 gols marcados. A equipe do Guarani, que teve menos posse de bola e menos volume de jogo nas duas partidas, finalizou 20 vezes, praticamente metade do que o Corinthians finalizou. 7 no gol. 2 gols. Além disso, teve uma bola na trave. Além disso, 2 defesas muito difíceis do Cássio. Muito difíceis. Só lembrar, o Guarani perdeu um gol, eu até anotei aqui, depois de uma boa defesa do Cássio, no chute do Fernando Fernandes, e aí o Rede chuta para fora, cara a cara. Cara a cara. Além disso, também teve uma cabeçada do Ángel Benítez, que o Cássio tem que buscar no canto. Então, a eficiência chama mais a atenção. O Corinthians, no primeiro jogo, por mais que tenha finalizado mais, por mais que tenha tido mais volume de jogo, o Corinthians não conseguiu fazer o Gaspar Sérvio fazer milagre. Nesse segundo jogo, sim, mas não transformou em gol. Nesse segundo jogo, marcou 2 gols. Nesse segundo jogo, teve chute de falta do Fagner no travessão. No fim do jogo, o próprio Fagner, aliás, dá um chutaço que o Gaspar Sérvio vai buscar. Foi importante ele nessa classificação. No fim do primeiro tempo, o Wagner Love dá uma cabeçada que o Gaspar Sérvio consegue mexer um pouquinho o braço, fazer a defesa. Foi importante, mas também, olha só, cabeçada do Bocelli que passou raspando, teve chute de fora do Pedrinho, o chute de fora do Fagner eu já falei, falta do Luan beijando a rede, aquele bate-rebate na área que quase a bola entra num cruzamento na área, que a bola ficou pipocando pertinho
da linha do gol e a defesa do Guarani tirou. Enfim, alguns lances, algumas jogadas. Aliás, dá para lembrar também, cruzamento da direita ainda no primeiro tempo, que a bola passa embaixo de uma perna do Wagner Love e em cima da perna de um outro jogador do Corinthians que estava passando, se não me engano era o Bozelli, e a bola não entra ali passando na frente do gol. Então, não transformar em gol é um problema. Pode ter jogado melhor, pode ter feito duas partidas interessantes. O Corinthians eu não diria nem que fez a primeira partida interessante, mas em casa fez uma partida interessante e ainda por cima, o Guarani que jogou no Paraguai foi muito melhor do que o Guarani que jogou na Arena Corinthians. O Guarani que jogou na Arena Corinthians foi terrível, muito ruim. Não é o Guarani que tem, antes dessa derrota para o Corinthians, 7 jogos, 6 vitórias e um empate. 14 gols marcados, 3 gols sofridos. Uma equipe com confiança em alta. Uma equipe que teve o time reserva goleando o Olímpia, 4-2. Antes desse jogo aí contra o Corinthians. O Guarani não mostrou, de fato, a sua força. Mas, no segundo tempo, com um a mais, o Pedrinho foi merecidamente expulso, acho que não tem discussão, embora o Nestor Pitana realmente tenha deixado os jogadores do Corinthians bastante nervosos com algumas decisões muito estranhas, eu não vou falar de má fé, mas muito estranhas. A entrada do Bobadilha na equipe do Guarani e a imposição do Guarani no começo do segundo tempo, colocando as suas linhas de marcação mais à frente, tentando jogar com a bola, ainda que muito nervosos, os jogadores conseguiram jogar. E aí saiu o gol do Fernando Fernandes, na paulada que o Cássio não conseguiu tirar, mesmo sendo no canto dele. E o Guarani foi isso, o Guarani foi eficiência. Quando ele se propôs a jogar, os poucos minutos em que ele se propôs a jogar, ele conseguiu marcar o gol. E o Corinthians, em tantos minutos que jogou, nos 180, só conseguiu 2 gols. E de fato, isso é um problema que, na minha opinião, faz com que não seja um vexame. Porque o Corinthians jogou bola. O Corinthians conseguiu assustar. Seria um vexame se o Corinthians não tivesse nem jogado bola com o Guarani, que é uma equipe que merece respeito pelo que tem feito nesse começo de ano. Agora, o Corinthians jogou muita bola no segundo tempo. No segundo tempo não, no segundo jogo. Mas a bola não entrou. Faltou ao Corinthians precisão. Faltou muito ao Corinthians precisão, ainda que com um jogador a menos tenha jogado melhor que o Guarani, nervoso, errando inúmeros passes, errando inúmeras jogadas individuais, não conseguindo criar nada, bagunçado, cheio de espaços, mesmo com um jogador a mais. Então faltou ao Corinthians ser preciso, embora tenha criado e tenha conseguido finalizar bastante, ter volume de jogo. Mas eu não acho que seja um vexame, porque o Guarani não é uma equipe fraca, embora tenha aparecido pelo jogo que fez contra a equipe do Corinthians, extremamente nervosa a equipe do Guarani, mas ainda assim conseguiu a classificação. Por isso eu não encaro como um vexame, não é uma equipe ruim do futebol paraguaio, é uma equipe que está buscando ali o seu espaço entre os grandes, entre os mais tradicionais, entre os mais fortes hoje em dia, e está conseguindo galgar o seu espaço no cenário internacional também, chamando a atenção, já é a segunda eliminação em cima do Corinthians, é a segunda vez que elimina o Corinthians. Eu quero a sua opinião aqui embaixo em relação a isso, volume de jogo, eficiência, vexame, não vexame, tudo que você quiser falar. Deixa aqui embaixo o comentário, que eu quero falar de futebol com você, de futebol paraguaio, de futebol brasileiro, de futebol mundial. E se você discordar, é claro, também fique à vontade. Tá certo? Bora falar de futebol.